E aí, gente, tudo bem? Tranquilos, né? Então, hoje faremos mais uma aula de correção de atividades, né? Hoje iremos corrigir a atividade que fala sobre raiz quadrada aproximada, que é de matemática 1, né? Foi a primeira atividade que eu passei na semana passada, tá bom, certo? A segunda atividade vai ser feita pelo professor Joel. Nós estamos compartilhando alguns vídeos, tá certo? Então, nós vamos estar colocando a correção que ele fez para vocês, tá certo? E vamos fazer a correção da primeira atividade. Tudo bem? Então, a primeira atividade, aqui, como eu já falei, fala sobre raiz quadrada aproximada. Havia passado um vídeo muito interessante, mas hoje vou deixar mais dois vídeos que dão alguns macetes, caso vocês queiram fazer essas artimanhas, esses bizus, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Com base nos estudos realizados em sala de aula, calcule com tentativas as raízes quadradas com valores aproximados até a primeira casa decimal das raízes quadradas abaixo, né? O que significa a primeira casa decimal? É um número com décimo, tipo 2,5, 7,3, 1,4, 0,2, ou seja, depois da vírgula tem só um número, então é a primeira casa decimal. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar os quadrados perfeitos, né? Que eu vou escrever aqui como quadrados perfeitos. Perfeitos. Professor, o que são os quadrados perfeitos? São os números gerados dos quadrados. Tipo, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, dá 0. Beleza, vamos lá. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, dá 1. Beleza. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4, tá? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. Beleza, né? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16, né? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, dá 36. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, dá 49. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, dá 64. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, dá 81, né? 10 ao quadrado, 10 vezes 10, dá 100. 11 ao quadrado, é 11 vezes 11, dá 121, né? 12 ao quadrado, é 12 vezes 12, dá 144, e assim por diante. Então, estes são os quadrados perfeitos. Eles vão ajudar? Sim, por quê? Porque a raiz quadrada de um número, quando ela não é exata, certo? Ela não pode, o resultado ao quadrado não pode ultrapassar o radicando. Se for aqui, digamos, um b,c, olha só, é um número b,c, com uma casa decimal, certo? O que quer dizer? Que quando eu pegar o número b,c ao quadrado, esse valor tem que ser menor ou igual ao radicando a, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Que a raiz quadrada de 7, com uma casa decimal, tem que ser um número que, elevado ao quadrado, não possa ultrapassar 7. Observe que 7 está entre 4 e 9. Não é isso? Está entre 4 e 9. E aí nós vamos fazendo por tentativas, tá? A gente vai fazendo por tentativas. Por exemplo, se eu botar 4,5, desculpa. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não faz sentido. Como eu falei que 7 está entre 4 e 9, significa dizer que a raiz quadrada de 7 é um número, tá? Cadê a caneta? É um número que está entre 2 e 3. Digamos, se eu pegar a raiz quadrada de 4, dá 2. Se eu pegar a raiz quadrada de 9, dá 3. Então, a raiz quadrada de 7 é um número que está entre a raiz quadrada de 4
e a raiz quadrada de 9. Ou seja, é um número que está entre 2 e 3. Aí eu vou fazendo por tentativas. Digamos, eu vou fazer aqui 2,5 vezes 2,5. E vou ver se chego próximo de 7. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2 dá 12. Coloco aqui dois tracinhos e apago aqui. 2 vezes 5 dá 10, aí sobe 1, tá? Sobe 1 para cá. E 2 vezes 2 dá 4, com esse 1 dá 5. E aí, quando eu somar aqui, vai dar 5, vai dar 2 e vai dar 6. Aí você vai dizer, ah, tio, deu 625. Não, calma, tem duas casas decimais. Então, dá 6,25. 6,25 está chegando em 7, mas não é 7 ainda. Tá, então vamos tentar aqui um 2,7. Se o 2,7 passar de 7, é porque o meu resultado, aí eu tenho que fazer o teste com 2,6, né? Então vamos lá, 2,7, 7 vezes 7 dá 49, sobe 4. 7 vezes 2 dá 14, com 4 dá 18. Coloco dois tracinhos e risco 4. 7 vezes 2 dá 14, sobe 1, né? E 2 vezes 2 dá 4, com esse 1 aqui dá 5. Beleza. Quando eu somar aqui, vai dar 9. 8 com 4 dá 12. Aí sobe 1 para cá. 1 mais 1 dá 2, com 1 com 5 dá 7. E coloca as duas casas decimais. Quer dizer, isso aqui já passou de 7. Então, eu tenho que descartar o 2,7. E agora eu vou tentar o 2,6. Se o 2,6 passar do 7, a minha resposta é 2,5. Se não passar, a minha resposta é 2,6. Então, 6 vezes 6 dá 36, né? Sobe 3. E aí, 6 vezes 2 dá 12, com 3 dá 15, 156. Coloco dois tracinhos, corto 3. 2 vezes 6 dá 2 vezes 6 dá 12. 12, sobe 1. E 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. E aí, quando eu adiciono, veja, aqui dá 6, aqui dá 7 e aqui dá 6. Aí eu coloco uma casa decimal, certo? Então, esse número aqui, 6,76, é mais próximo do que esse, 6,25. Então, a raiz quadrada de 7 vai ser o número mais próximo de 7 que não ultrapasse 7. Eu não posso colocar 2,7 porque ultrapassa 7 quando eu faço ao quadrado. Então, aqui tem que ser 2,6. Tá certo, gente? Bom, então o que é que eu vou fazer? Eu preciso ganhar tempo, né, para o vídeo não ficar assim muito grande, tá certo? Eu preciso ganhar tempo para o vídeo não ficar muito grande. Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu for fazer aqui as raízes, eu vou fazer os cálculos na calculadora. Eu vou só anotar, mas essas multiplicações demoradas eu não vou fazer. Por exemplo, o número 127. O número 127 está entre 121 e 144. Quer dizer que a raiz quadrada de 127 está entre a raiz quadrada de 144 e a raiz quadrada de 121. Só que a raiz quadrada de 121 é 11, a raiz quadrada de 127 eu não sei, e a raiz quadrada de 144 é 12. Ou seja, 127, a raiz quadrada de 127 é um número que está entre 11 e 12. E aí nós vamos fazer aqui alguns testes, né? Por exemplo, vamos colocar 11,5 vezes 11,5, tá? Quando eu colocar 11,5 vezes 11,5, eu não vou fazer as multiplicações, porque demora muito, mas vocês podem fazer, tá bom? Vai dar 132,25, tá bom? Tá, mas aqui é 127, tá, é longe. Aliás, desculpa, já ultrapassou. Aqui é 132, aqui é 127. Já ultrapassou, então não pode ser 11,5. Tem que ser um número menor do que 11,5. Tá, então vamos testar aqui o 11,4 vezes o 11,4 para ver o que é que acontece
Se eu fizer 11,4 vezes 11,4, aí, gente, aqui vai dar 129,96. Quer dizer, ainda está ultrapassando 127. Beleza, então vamos fazer 11,3 vezes 11,3, que é para ver o que acontece se vai ultrapassar o 127. Olha só, deu 127,69. Está ultrapassando 127. Então, com certeza, vai ser 11,2 vezes 11,2. Quando você fizer a multiplicação de 11,2 vezes 11,2, vai dar 125,44. Então, a raiz quadrada do número 127 é um número que está entre 11 e 12, mas que quando multiplicado por ele mesmo, não ultrapasse 127, seja o mais próximo possível. Então, a raiz quadrada vai ser 11,2. Tudo bem? Bom, agora vamos fazer a raiz quadrada de 57. Aí nós vamos ver que 57 está entre 49 e 64. O que é que eu quero dizer? Que a raiz quadrada de 57 vai estar entre a raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de 64. Tá bom? A raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. A raiz quadrada de 57 eu não sei ainda. E a raiz quadrada de 64 é 8. O que significa dizer que a raiz quadrada de 57 é um número que está entre 8 e 7. Então, vai ser 7, alguma coisa. E aí, a gente começa a fazer os testes. Beleza? Vamos testar aqui o 7,5. Eu sempre começo pelo meio. 7,5 vezes 7,5 para ver o que é que acontece. Como eu falei, eu não vou fazer essa multiplicação, porque leva muito tempo. Então, eu vou botar só os resultados, tá bom? Então, aqui vai dar 56,25, bem próximo de 57. E se eu aumentar um décimo, quer dizer, se eu aumentar para 7,6, será que vai passar do 57, gente? Bora ver. 7,6 vezes 7,6. Olha o que deu. 57,76. Esse número já está ultrapassando o 57. Então, eu não posso utilizar ele. Eu vou ter que utilizar o número que veio antes, que é o 7,5. Então, a raiz quadrada de 57 vai ser 7,5 aproximadamente. Bom, já a raiz quadrada de 3, o número 3 está entre 1 e 4, né? Então, a raiz quadrada de 3 vai estar entre, a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4, certo? A raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 3 eu não sei, e a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Ou seja, 1, alguma coisa, certo? Então, eu vou começar meu teste utilizando, como eu falo sempre, utilizando a metade. Eu vou usar 1,1. Se eu fizer 1,1 vezes 1,1, aqui vai dar 2,25. Está um pouquinho longe de 3 ainda, né? Se eu usar 1,6 vezes 1,6, aqui, gente, vai dar, deixa eu ver se eu me lembro, que é 1,6 vezes 1,6, 2,56. Estou chegando no 3. Se eu usar 1,7 vezes 1,7, vai dar 2,89, quase 3. E se eu usar 1,8 vezes 1,8, vai dar 3,24. Quer dizer, aqui já está ultrapassando 3. Então, eu não posso usar. Eu tenho que usar aquele número que veio antes, que é aproximadamente 1,7. Tá certo? E aí vocês podem pegar uma calculadora, tá? Principalmente dos celulares smartphone, que tem raiz quadrada. Aí você bota raiz quadrada de 7
dá 2,6457515 é um número irracional, infinito. Então, a primeira casa decimal vai ser 6. Quando você colocar a raiz quadrada de 127, aí vai dar 11,2694, então vai ser vírgula 2. Se você colocar a raiz quadrada de 57, dá 7,5498, então 7,5. E se você colocar a raiz quadrada de 3 na calculadora, vai dar 1,7, aí depois vem 32050, tá certo? Então, é assim que funciona. Você tem que usar as aproximações. Vamos lá para a segunda questão. A raiz quadrada aproximada de um número é calculada utilizando a estimativa, né? Tentativas, que é o processo pelo qual conseguimos aproximar valores numéricos. Adotamos esse procedimento para calcular a raiz quadrada não exata, foi o que fizemos na primeira questão, tá bom? Que ocorre quando o radicando não é um número quadrado perfeito. Já botei aqui anteriormente vários quadrados perfeitos, né? Quais são os quadrados perfeitos? O 0, o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, né? O 36, o 49, o 64, o 31, o 100, todos são quadrados perfeitos. Mas existem alguns números que não são quadrados perfeitos. Beleza. Bom, após ter explicado o assunto para os seus alunos, o professor, né, o professor de matemática, fez o seguinte desafio: sabendo que o x é um número maior que a raiz quadrada de 48, né? Então, se x é maior do que a raiz quadrada de 48, é porque a raiz quadrada de 48 é menor do que x. Beleza. Só que o x, ele é menor do que a raiz quadrada de 57. Então, o x é menor do que a raiz quadrada de 57. Beleza, que número é esse? Galera, é o seguinte. Aqui na primeira questão, nós já fizemos a raiz quadrada de 57. Vamos usar essa informação lá na segunda questão. Porém, eu não fiz a raiz quadrada de 48, tá certo? E quando eu volto na primeira questão, eu vou observar que o número 48, ele vai estar entre o 36 e o 49. Ele é bem próximo de 49, beleza? Então, olha só, a raiz quadrada de 36 é menor do que a raiz quadrada de 48, que é menor do que a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. A de 48 eu não sei ainda. E a de 49 é 7. Só que observe que 48 é bem próximo de 49. Então, esse número que vai ficar aqui no meio, ele é 6, alguma coisa. Vamos testar o 6,9, porque ele é quase 7. Porque 7 vezes 7 dá 49. Quando eu faço 6,9 vezes 6,9, né? Olha o que é que dá. Dá 47,61. Que é menor do que 48. Então, pronto. Aqui é 6,9. Tá certo? Tio, por que eu não testo o 6,8? Porque vai ser menor do que 47,61. E eu quero um número mais próximo de 48 que não passe de 48. Tá? Então, a raiz quadrada de 48 é aproximadamente 6,9, que é menor do que o número x que o professor pediu para eles encontrarem, que é menor do que a raiz quadrada de 57, que, segundo a questão anterior, dá 7,5, tá? Aqui dá 7,5. E observe que o x é um número, né? É um número maior que essa raiz e menor do que 57, tá? Aí basta fazer a aproximação até uma casa decimal. Bom, aí qual desses números aqui é um número que está entre 6,9 e 7,5? Será que o número 5 está entre eles? Será que o número 6 está entre eles? Será que é o 7 ou será que é o 8? Se você colocar na reta numérica, você vai botar aqui o 5, depois você vai colocar o 6, depois você vai colocar o 7,
e depois você vai colocar o 8. Aí você vai observar que perto do 7 está o 6,9. E depois, bem no meio, entre o 7 e o 8, está o 7,5. Então, está aqui o 7,5, está aqui o 6,9. E qual é o número que vai estar entre eles? É o número 7. E aí você vai, marca a letra C. Beleza? Uma questão muito boa mesmo, tá? Então, vamos à próxima questão. A próxima questão diz assim: com base nos estudos realizados em sala de aula, usando a aproximação com uma casa decimal, calcule o valor aproximado das expressões abaixo. Beleza. Deixa eu, antes de mais nada, colocar aqui os quadrados perfeitos, né? Então, vamos lá novamente. Os quadrados perfeitos que eu tenho é 0, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16, 5 vezes 5 dá 25, 6 vezes 6 dá 36. Eu quero só até aqui, porque o maior número que eu tenho ali é o 26, tá bom? Então, aqui é 0 ao quadrado, aqui é 1 ao quadrado, aqui é 2 ao quadrado, aqui é 3 ao quadrado, aqui é 4 ao quadrado, aqui é 5 ao quadrado e aqui é 6 ao quadrado. Então, antes de mais nada, antes de resolver qualquer expressão dessas aqui, eu preciso calcular as raízes quadradas do 11, do 21, do 5 e do 26, tá? Então, vamos começar pelo 11. Observe que a raiz quadrada de 11 está entre as raízes exatas de 9 e de 16. Por quê? Porque 11 está entre 9 e 16. Tá? A raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 11 eu não sei ainda, e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, é um número 3, alguma coisa. Então, vamos começar a testar 3,5 vezes 3,5, que é para a gente ver se vai dar 11, se vai passar de 11 ou se vai ser menor do que 11, né? Então, vamos aqui fazer aqui os testes, né? Usando aqui a maquinazinha para ser um pouquinho mais rápido. 3,5 vezes 3,5 deu 12, vixe, 12,25, já passou de 11, já não serve. Vamos pegar e vamos diminuir para 3,4, só para ver o que acontece, né? Então, bora lá. Aqui minha máquina está com problemas. Só um minutinho, enquanto eu ajeito minha máquina de calcular, certo? De preferência que seja celular, porque celular, né? Depois você pode fazer uma prova com a raiz quadrada. Gente, essa multiplicação dá 11,56. Já passou de 11. Também não serve. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos descer para 3,3, certo? Quando eu fizer 3,3 vezes 3,3, eu vou ter 10,89. Então, como eu não posso passar de 11, vai ter que ser esse resultado. Ou seja, a raiz quadrada de 11 é aproximadamente 3,3. Aí vamos usar esses resultados lá nas expressões. Mas antes, vamos para os cálculos das raízes não exatas, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o cálculo da raiz quadrada de 21. A raiz quadrada de 21 é menor do que a raiz quadrada de 25, porque 21 é menor do que 25. Só que é maior do que a raiz quadrada de 16, né? Então, 21 vai estar entre 16 e 25. A raiz quadrada de 16 é 4, a de 21 eu não sei ainda, e a de 25 vai ser 5. Ou seja, a raiz quadrada de 21 está entre 4 e 5, então vamos começar o teste com 4,5 vezes 4,5, só para a gente ver, tá? Aqui vai dar 20,25. Como eu quero 21, eu preciso aumentar mais um pouquinho. Vamos para 4,6, para a gente ver o que acontece se eu usar 4,6. Aqui vai dar 21,16. Já passou do 21, então não posso ultrapassar o 21, então tenho que usar a raiz quadrada
de 21 como sendo aproximadamente 4,5. Beleza. Já tem mais raízes não exatas para calcular antes de fazer a questão. Agora vamos fazer a raiz quadrada do 5, né? Observe que o 5 é menor do que o 9, que é o quadrado perfeito que tem aqui, só que ele é maior do que o 4. É isso? Ele é bem próximo do 4. A raiz quadrada de 4 é 2, a de 5 eu não sei ainda, e a de 9 é 3. Então é 2, alguma coisa. Como esse 4 é bem próximo do 5, eu vou tentar o 2,1 vezes o 2,1, beleza? 21 vezes 21, gente, dá 441, então fica 4,41. Não cheguei no 5 ainda. Vamos testar o 2,2 vezes o 2,2 para ver o que é que acontece. 2,2 vezes 2,2 dá 4,84. Beleza. Agora vamos testar o 2,3 vezes o 2,3, porque eu não cheguei ainda no 5. E detalhe, eu não posso ultrapassar 5. Quando eu faço isso, dá 5,29, então não serve. Então o valor que eu vou usar é o valor que deu 4,84. Então, a raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2. Bom, e aí, antes de fazer os cálculos, falta a raiz quadrada de 26, né? A raiz quadrada de 26 é maior do que a raiz quadrada de 25, só que é menor do que a raiz quadrada de 36, porque depois do 25 vem o 36, beleza? A raiz quadrada de 25 é 5, a de 26 eu não sei, e a de 36 é 6. Então, é 5, vírgula alguma coisa. Observe que 26 é bem próximo de 25. Tá? Então, vamos testar aqui o 5,1 vezes o 5,1 para ver o que acontece quando eu faço 5,1 vezes 5,1, dá 26,01. Caramba, já passou do 26. E agora, professor, o que é que eu faço quando passa do 26? Quando passa do... Aí eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer uma... não, já passou do 26, né? Eita, caramba. Então é o seguinte, como está passando do 26, eu tenho que usar apenas uma casa decimal, né? Eu vou ter que usar o 5,1, porque eu não posso usar o 5,0, porque 5,0 vezes 5,0 é 5 vezes 5 dá 25, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Né? Tem que usar isso aí mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar a substituir e fazer os cálculos. Beleza, vamos lá. Quanto foi que deu a raiz quadrada aproximadamente de 11? Deu 3,3. Mais. A raiz quadrada de 21 deu aproximadamente quanto? 4,5. Tudo isso dividido para 5. Beleza. Então, 3,3 mais 4,5 vai dar... Aqui dá 8. Vírgula com 8, beleza? Vírgula, aqui dá 7. Então, aqui vai dar 7,8 dividido para 5. Tá? Quanto é que dá esse negócio? Aí nós temos que dividir aqui, ó. 7,8 dividido para 5. E para fazer a divisão, a gente precisa igualar a quantidade de casas decimais. Aqui tem uma e aqui não tem nenhuma, então eu boto vírgula 0. Beleza? Aí, quando tirar as vírgulas, vai ficar 78 dividido para 50. Beleza, só dá 1. 1 vezes 50 é 50. Para 78, faltam 28. Beleza, aí vem a história. Acrescenta um zero, acrescenta uma vírgula. 280 dividido para 50, eu posso repetir o 50 5 vezes. 50 5 vezes dá 250. E aí vai sobrar 30, beleza? Beleza. Aí vem a regra, bota o zero, bota uma vírgula. Mas já tem vírgula, não precisa colocar outra vírgula. Então, aqui vai dar 6. 6 vezes 50 dá 300. Para 300, nada. Então, o resultado vai ser 1,56. Bom, aqui novamente, a raiz quadrada de 11, nós colocamos como sendo 4,5,
mais a raiz quadrada de 5, nós colocamos como sendo 2,2, menos a raiz quadrada de 26, que mesmo ultrapassando o 26, mas está ultrapassando um centésimo, é muito pouco, a gente não pode ultrapassar de maneira nenhuma, né? Então, nós vamos ter que fazer que a raiz quadrada de 26 vai ser aproximadamente 5, porque eu só vou usar uma casa decimal, 5,0. E se eu botar 5,1, passa 26, então não dá certo, certo? Passa 26, então não pode. Então, vamos aproximar para 5. Beleza. Então, vamos lá. 4,5 mais 2,2, aqui dá 7 e aqui dá 6. Então, essa adição dá 6,7, que tirando 5,0, né? Menos 5,0, aqui fica 7, e aqui fica 1, e aqui fica vírgula. Então, fica 1,7. Beleza? Então, essa questão 3 se resolve fazendo tudo isso, gente. Tá? Uma calculadora do lado ajuda muito, tá? Mas a gente precisa praticar essas raízes não exatas, aproximadas, porque vocês vão fazer prova. Prova não pode usar calculadora, beleza? Bom, então vamos lá. Observe a situação criada pela conversa das duas amigas abaixo. A primeira diz: eu preciso saber qual é a raiz quadrada do número 30. Aí a segunda diz: consultando a tabela dos números quadrados perfeitos, notei que 30 não é quadrado perfeito. Portanto, a raiz quadrada de 30 não é exata. E ela está correta. Podemos determinar o número que expressa a raiz quadrada com aproximação de uma ou mais casas decimais, fazendo uma estimativa desse valor. Vimos, então, como estimar a raiz quadrada de 30, com os conhecimentos que já temos sobre os números quadrados perfeitos. Sendo assim, determine. 30 é um número que está entre quais quadrados perfeitos? Os quadrados perfeitos que nós fizemos na questão anterior, estão aqui, ó, os quadrados perfeitos, para a gente ganhar tempo, certo? O 30 está entre 25 e 36, tá certo? Então, vamos escrever que o número 30, ele é menor do que o quadrado perfeito, que é 36, que veio de 6 ao quadrado, só que ele é maior do que 25, tá? Aí, calcule a raiz quadrada aproximada de 30 com duas casas decimais, tá? Então, o que, que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar tirando a raiz de 25, né? Que é menor do que a raiz de 30, que é menor do que a raiz de 36. A raiz de 25 é 5, a de 30 eu vou descobrir, e a de 36 vai ser 6. Tá? Só que tem que ser um número entre 5 e 6. Então, o que é que eu faço? Eu começo a arriscar aqui o 5,5 vezes o 5,5, que é para ver o que é que dá. Se vai passar de 30, né? Se vai ser mais próximo de 30. Vamos fazer aqui um teste. Vamos fazer aqui 5,5 vezes 5,5. Olha só o que é que dá. Dá 30,25. Já tem as duas casas decimais. Beleza, passou de 30. Então, vamos voltar para 5,4. Se for um número menor do que 30, nós já temos o nosso resultado, beleza? Vezes 5,4, olha só, deu 29,16. Beleza, só que eu posso dizer que a raiz quadrada de 30 é aproximadamente 5,4. Só que esse número 5,4 só tem uma casa decimal, e eu quero com duas. Vixe Maria, e agora, pessoal? Agora nós vamos fazer novas estimativas, tá? Eu vou agora arriscar o 5,45 vezes o 5,45. Cada número com duas casas decimais. E vou ver se esses números passam ou não de 30, viu? Olha só, quando eu faço isso,
5,45 vezes 5,45 dá 29,7025. Não passou de 30. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos agora botar para 46 vezes 5,46. Só para ver o que acontece quando eu faço 5,46 vezes 5,46 dá 29,8116. Ainda não passou de 30. Então, vamos aumentando a casa centesimal para 47, 5,47. E vamos ver o que acontece. 5,47 vezes 5,47, olha só, dá 29.9209, mas não passou de 30. 5,48 vezes 5,48, se ultrapassar o 30, aí o resultado vai ser 5,47, beleza? Aí quando eu faço 5,48 vezes 5,48, dá 30,0304, e está ultrapassando, né, o 30. Então, mais próximo, sem ultrapassar o 30, é esse resultado. Portanto, na letra B, a raiz quadrada de 30 com duas casas decimais é 5,47. Aí esse é o resultado final dessa questão. Beleza, gente? Veja que não é coisa simples, dá muita dor de cabeça. Agora, imagina vocês fazendo essas multiplicações na mão. Aqui o vídeo ainda se tornou um pouquinho mais rápido, porque eu fiz ele todo na máquina da calculadora. Tá certo? Bom, então, essa foi a primeira atividade da semana passada. A segunda atividade, ela também é grande, é uma revisão sobre potenciação e radiciação. Como eu falei, é um vídeo gravado pelo professor Joel, que nós vamos compartilhar com vocês. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.